Olá, amigos. Graças a Deus, estou tendo outra vez uma oportunidade maravilhosa de aprender com as energias do macrocosmo, que há pouco tempo eu fiz a minha oração, conversei com o que eu acredito que seja Deus, né? Cada um tem a sua fé. E até o tema de hoje envolve isso, né? Fé raciocinada, uma fé sadia versus pretensão enrustida. Então, eu fiz a minha oração mediante a minha fé e pedi para os bons espíritos, bons fluidos, energias positivas poderem me inspirar para que eu não ensine e para que eu apenas ensimine nas pessoas, assim pediu ao universo, que as mesmas, pelo seu amor próprio, grandioso ou não, pelo seu senso de afeto à sua própria vida, desperto ou não, possa mediar e possa, vamos dizer assim, adoçar, né? Endossar o que eu falar para todos vocês como verdadeiro ou falso. Não há pretensão em minhas palavras de modificar a vida de ninguém. Quem está aqui é apenas um homem dividindo um pouquinho de suas experiências mediante a vida que levo hoje, já com 44 anos, estudando a espiritualidade de várias fontes. Então, quem está aqui hoje não é um médium, por mais que eu sou, nem um terapeuta, por mais que eu exerço essa profissão de psicoterapeuta. Quem está aqui é um amigo falando de uma forma clara, simples e sem julgamento sobre o nosso tema de hoje. Fé raciocinada e pretensão. Eu vou tocar em vários temas de uma forma extremamente honesta, que é o que eu creio dentro de mim e é o que eu acredito e sustento em mim como fé. Se ofender alguém, desde já, me perdoe. Se agradar a alguns, desde já, obrigado. E se não agradar a ninguém, tá tudo certo. E eu vou aqui no meu chazinho hoje. Então vamos lá, meus amigos. É uma série de 5 lives que a gente vai fazer envolvendo um tema que é urgente, né? Que é a carência. As maiores dores e sofrimentos são formadas pela carência, e carência de nós mesmos. Então a gente vai por etapa hoje falar sobre fé. O que é fé? Fé, prestem atenção, fé não é poder, fé é ser. Fé não é status, fé é consciência. Fé não é força, fé é apoderamento, o empoderamento interior. Fé não é prova, fé é testemunho. Fé não é barganha, nem conveniência, não é permútua. Fé é simplicidade, é comunhão, é humildade e é confiança. Fé não se precisa, fé se abastece, se aloja. Fé não aparece, fé se enobrece, porque ela germina e ela emana. Fé não se diz, não se contradiz e não se fala. Fé se exemplifica pelo que é. Simples e simplesmente humilde na sua confiança do que se diz, ser em fé. Então, ter fé é dar testemunho não só do que você vê, do que você percebe, do que você traduz lá fora, mediante as formas, os modos e as maneiras. Ter fé é eternizar dentro de si um conceito de confiança e de simplicidade ininterrupto e inaquebrantável, por mais que possa haver dores e sofrimentos, e até mesmo a pessoa que tem a fé ranger os seus dentes. Porque a fé é a substância que eterniza essa essência em nós chamada Deus. Ao ponto que quem tem fé não quantifica, mas quem tem fé qualifica-se. Quem tem fé não compara, mas quem tem fé ampara-se, porque em si já é o ancoradouro, amparador, muito mais de exemplo de que falador ou que escuta. Ele apenas é a escuta do divino. Isso
num senso além do religião, além da religiosidade, mas a quem começa a sentir em si esta fé que não precisa de prova. É uma fé que não precisa pedir. É uma fé, repito, que precisa ser. Isto ainda é muito raro, inclusive em mim, que estou falando, inclusive em mim mesmo, que eu não sou hipócrita, quem me conhece, eu sou muito sincero. Muitas das vezes eu me pego cheio de dúvidas, cheio de receio, cheio de preconceito, cheio de falsos conceitos, e acabo moldando em mim uma fé carente. E a fé carente é uma fé que necessita de provas, é uma fé que necessita de cabresto, é uma fé que necessita de obrigação, é uma fé que necessita de esforço, é uma fé que necessita de força, é uma fé que necessita de sofrimento. E tudo isso não é fé, é pretensão, porque é uma troca. Há uma barganha, eu preciso sofrer, penar, para sanar algo em mim, para me impedir algo para um ser ou alguém que supostamente é muito mais elevado do que eu em amor ou em amar, e ele nas alturas, ou o ser nas alturas, precisa perceber em mim uma mudança através do meu rompimento de sofrimento e dor, porque a moral e a ética necessitam se aprimorar. Fé não barganha. Fé é o acontecimento. Por isso que quando se fala em algumas doutrinas, porque eu não estou aqui para criticar religião nenhuma, então eu não vou estar citando nome, vou procurar não citar nome de religião nenhuma, ou filosofia, mas quando fala fé raciocinada, é fé raciocinada. Ela não precisa que você tenha abalos nas suas vísceras para ter prova que ela existe. Ela só precisa estar vibrando no teu raciocínio lógico que a vida lhe dá o contínuo de você hoje ser amanhã melhor. De você no agora deixar de ser pior no amanhã que está por vir. Isto é fé raciocinada, que garante a pessoa que tem não a pretensão de disputar quem tem mais fé, provar que a forma e o modo e o jeito que cultua, executa, exemplifica, ama, adora, crê é melhor, maior, mais elevada, menos elevada, de que qualquer outra forma, modo e maneira da forma. A nossa forma, guardar esse recipiente dentro, chamado Deus, essa imortalidade de espírito que todos nós somos. Para quem não é espírita, essência. Para essa essência que todos nós temos, que não precisa, repito pela quarta vez, prova, necessita fé, e lá eu posso dizer uma forma metáfora, porque fé não necessita de nada, mas nós necessitamos de uma fé que é o testemunho. E o testemunho da fé é o nosso raciocínio, dentro da lucidez de acreditar, se credibilizar e ter como Deus único a sua esperança. Uma esperança que não necessita de desejos, para que se crie uma coragem, moldada muitas das vezes entre força de vontade, mas muitas das vezes com culpa e com medo. A fé, esta que eu falo, que necessita louvar a esperança, é aquela esperança que não necessita ter vontade e desejo, mas necessita ter a atitude de dizer, sem falar, eu me amo. E como falar sem falar, eu me amo? Sinta-se bem com você. Procure se sentir bem com você. Muitas das vezes, quando nós temos uma fé pretensiosa, que não é fé, nós nos baseamos num amor petrificado pelas nossas crenças e num amar frígido e frio e calculista pelas nossas carências. Então, como fazer para nós mesmos um exercício de ter uma fé raciocinada? Peça conselho a seu silêncio. Dê um nome do seu silêncio, cada um dê como for, a uma virtude. Eu procuro chamar o meu silêncio de afeto. Porque o afeto não dará um mau conselho nunca. Uma pessoa que tem afeto, jamais ela vai querer mal do seu inimigo. Imagina a si mesmo, a sua miragem no espelho, ou quando não, a qualquer outro semelhante que o recorre, ou ele por si, livre e espontânea vontade,
possa socorrer? Com a santa presença. Quem tem muita tolerância, tolera-se em si a pretensão. Quando nós lapidamos a nossa tolerância, nós começamos a exercer por nós mesmos e se merecer por nós próprios a cumplicidade, que é a confiança plena que o outro pode ter efeitos, assim como nós, mas que tanto o outro como nós mesmos podemos um dia, galgando aos poucos, algo próximo de um perfeito diário, deixando para trás as maledicências e os rompantes. Então, por mais que eu estou falando, e agora eu vou começar realmente a live, passando um pouquinho do que eu entendo, do que eu vou falar, ou do que então estou falando, a gente sente e confia nesse sentimento que cada um tem o seu momento, cada um tem o seu tempo de fé. Não há crítica em nossas palavras, mas nós notamos com muito carinho que a fé humana está doente. A crença humana está ferida, está oprimida e esmagada por pretensões. O meu Deus obedece a minhas ordens, pertence à minha religião, à minha crença. Os seres que eu sigo, que tenho fé, protegem a mim, principalmente na parte do umbigo, aonde eu tenho eles como os meus melhores amigos, igualzinhos, idênticos e parecidos a mim mesmo, quase sempre com os meus rompantes, minhas maledicências, minhas deficiências e minhas carências. E isso vai se alongando desde os santos aos espíritos, seja eles de qual linha e de qual ordem e de qual senso religioso for. Que nome que se dá a uma fé que precisa barganhar para fora e muitas das vezes se humilhar por dentro porque corrompe princípios, rompe moral e se desfaz de uma ética, sempre ou quase sempre pela falta de amor próprio. Essa história de dizer que somos pequeninos e não sabemos o que fazemos é real, mas a história que somos pequeninos e estamos crescendo é mais ainda, mais evidenciada e muito mais clareada para aqueles que realmente buscam por si mesmos, pela reforma íntima, uma mudança interior para que o exterior aconteça. Então, a fé que a gente está falando aqui não é uma fé religiosa, que infelizmente, e não é crítica, quase sempre a fé religiosa é uma fé carente. É uma fé carente de ocorrências, de acontecimentos, de ganhos, de vitórias, de vencimento. A fé raciocinada, que não é carente, não precisa que ocorra, porque ela já é o socorro daquele que se faz em sã consciência, em raciocínio, com afeto, que é o que eu chamo a minha fé, em lógica da esperança, que vai além da lógica do tempo humano, mas vai a quem tem a lógica alojada no seu coração em Deus, que eterniza-se em coisas boas, dentro do seu possível, para que se faça sempre do hoje contínuo o melhor, o melhor, o melhor e o melhor. Agora, meus irmãos, eu vou dar uma olhadinha aqui no celular, porque eu não estou conseguindo ver pelo computador, né? O que as pessoas estão comentando. Então, boa noite para quem é da noite, um bom dia para quem é do dia, como vai ficar gravado aqui, tá? E muito obrigado a todas as pessoas que estão, de alguma forma, presentes, né? Dando uma boa noite, dando um oi, dando um tchau. Eu sou tranquilo, viu? Muito obrigado a todos que estão aqui. Hoje, por mais que eu escrevi que eu não vou responder as perguntas, não é por petulância nem pretensão minha. Como eu falei no começo, eu não estou aqui para ensinar ninguém a nada, nem muito menos a ter fé. Mas o Claudir, meu querido irmão, que está como Dinho no Facebook, ele vai comentar, né, e ao mesmo tempo perguntar, escrito para mim, agora eu consegui botar no computador, o que ele quer perguntar, mas ele vai fazer o papel de muitas pessoas.
Por quê? Porque daí ele pode perguntar, inspirado pelos mentores espirituais que ele trabalha, e a gente vai desenrolando essa fé raciocinada que é uma delícia, que não precisa de prova. Fé raciocinada, quem tem, já é o testemunho de sua vitória. Fé raciocinada para quem tem, já é, porque se faz o testemunho de sua vitória. Mas, tempo ao tempo, cada um na sua fé. Valeu, Claudir. Fico à espera. Eu não estou lhe achando aqui, por enquanto. Então, vou continuar, meu amigo. Por enquanto, eu não estou conseguindo te achar. Agora achei o Claudir aqui, mas está lá em cima. Vou lá. Pergunta número 1. Claudir está perguntando. Como nos burilar nesse processo de fé raciocinada? Seria, como nos agitar, como nós nos despertar, como nós nos esclarecer, como nós podemos nos ver nessa fé raciocinada? Primeira coisa, quando nós começamos a dizer eu tenho muita fé, muita fé, muita fé, pode ter certeza que quando isso necessita de sacrifício exterior para evoluir, não da sinceridade interior para progredir, podem ter certeza que é pretensão, não é fé, não. Não porque fala, mas simplesmente porque não se faz nada em si próprio que mude a sua frequência vibracional interiormente. É um mendigo, é um pendente, é um carente, gritando para o mundo, misericórdia, porque eu necessito, porque eu preciso, porque eu tenho muita fé. Agora, se essa fé não tiver um senso de lealdade interior, com um pinguinho de amor próprio, com um pinguinho de auto-redescobrimento em si mesmo, ante o raciocínio, sentimentos e emoções para se melhorar por si próprio, é uma fé oca, que só sai para fora como gritaria. Não é uma fé sussurrante, simples e confiante, que mesmo muda, saindo para fora numa prece ou numa oração, ela ecoa em tons agudo e grave como uma melodia para aquele ser que deixa de se agravar entre noite e dia por maledicências, que deixa de se corromper na sua incoerência de querer por fora o que mal e porcamente por si mesmo se faz vivo em nutrir-se dignidade, princípios, conduta, caráter e moral de quem apenas se ama. Sem condicionar mais tantas coisas. Coisas estas, muitas das vezes, que se limitam, eu disse no começo, a barganhas com o que concebe como sagrado. A conveniências com o que acebe como divino. E a troca de favorzinhos com o que concebe, infelizmente, como Deus. Fica difícil. Eu estou sendo bem claro, viu, Claudio? Estou tentando falar sem falar de religiões, cada um com a sua consciência. Fica à vontade, meu irmão. Muito obrigado por me ajudar. E você é a boca coletiva do povo. À vontade, Claudio. E as pessoas aí vão tendo as suas reflexões. A gente não está aqui criticando nada, corrompendo nada, desfazendo de ninguém. Pergunta número 2 do povo, chamado Claudir. A pretensão é passiva nos processos ou é uma decisão racional? A pretensão, ela é um montante. Muito obrigado pela sua pergunta, povo Claudir, ou Claudir, boca coletiva. Porque a pretensão, ela não é o raciocínio. A pretensão é o levar das carências emocionais, é o levar pelas carências de sentido, não sentimento, e ela é o desabrochar, desabravar, o desvario do pensamento. Porque o pretensioso, ele nunca vai estar satisfeito com a sua vida. Porque ele se tem vazio, cheio do achismo, do desejo, da vontade, do modismo, do querer alheio à sua realidade interior. Mas que lhe aconchega, por vaidade, por egoísmo e por orgulho, ao seu mundo exterior. Então, o pretensioso é uma casca opaca da realidade que se nutre.
Mas muitas das vezes se faz um falso ouro, um ouro de tolo, para aqueles que com ele convivem e vibram nessa sintonia que nós chamamos de conveniência, aparências, que é aquele que quase sempre, quando é um religioso, é um idólatra. Quase sempre que é um religioso, é um fanático. Quase sempre quando é uma pessoa que se diz ter fé, mas é um pretensioso, é uma pessoa que briga pela sua verdade espiritual, que reparte Deus, que divide as bênçãos quase sempre não de formas iguais, porque ainda é preso no culto, a forma, modos e meios de praticar algo para se credibilizar em essência una, merecedor da sua própria paz por si mesmo, sendo quem ele é, se fazendo o que ele se faz, porque é o senso de realidade que ele se nutre, é um senso de verdade que ele molda, mas quase sempre o pretensioso procura cuidar muito mais do que está lá fora, pedir o que está lá fora, barganhar com o que está lá fora, de realmente representar-se ao mundo no que ele é por dentro. E o pretensioso é um carente. O pretensioso é uma pessoa que tem uma tendência de ser extremamente ansioso. Ansioso não é uma pessoa provavelmente assim, agitada. Eu sou agitado. Talvez eu tenha grau de ansiedade, porque não? Sou ser humano. Mas eu não me sinto ansioso ao ponto de brigar com a minha verdade. Porque antes de brigar com a verdade do outro, o pretensioso já briga com a sua verdade. Porque Deus me livre, Deus não me livrar de algo ruim. Deus me livre, eu estou falando Deus, mas podem chamar de qualquer entidade aí, viu? Deus me livre, eu não consegui o que eu pedi, porque eu me esforcei tanto, eu tenho fé. Eu dei para o Deus que eu sigo isso e aquilo, fiz isso e aquilo, mas por dentro eu não mudo. Então Deus me livre que o que eu não consiga, eu não tenha. Porque eu mereço, eu tenho fé. Isso é pretensão. Quem tem fé raciocinada, entende. Eu não gosto de João, não gosto de Maria, mas eu tenho uma fé raciocinada. Se ele pertence a uma outra congregação e religião, ou a mesma religião de que a minha, e ele não faz o que eu faço, mas dá mais exemplo daquilo que eu não sou e do que eu não me faço, com certeza, meu Deus, ele já é merecedor daquilo que tanto peço, mas ainda eu não faço. Então, a fé raciocinada, ela é lógica e justa. A pretensão, ela é conveniente, carente, facínora, possessiva e dislexa, no sentido de deixar a pessoa extremamente desleixada da mão própria. Tá claro, Claudio? Eu estou tentando levar em vários ângulos, de uma forma, como diz um amigo espiritual, sem manteiga. Deixa eu ler aqui o meu amigo Claudio, já está na 4, eu respondi a dúvida. Número 2. Pergunta número 3 do povo. Povo, Claudio. Olha a responsabilidade, hein, Claudio? Nossa Senhora, só um momento, com licença. É uma pergunta. Eu não possuo meios de fazer uma terapia ou algum profissional para me auxiliar nos meus processos de vicissitude e caridade. Seria o remédio para apaziguar os meus desequilíbrios, como não cair em depressão? Claudine está perguntando para mim, né, envolvendo fé. Eu estou tentando envolver fé, que essa pergunta eu já vi que não está envolvendo muita fé, viu, Claudine? Mas vamos na fé. Se a pessoa não tem meios de desenvolver um tratamento terapêutico e ela quer, de alguma forma, desenvolver os seus talentos, os seus dons. Hoje eu não vou me reter em mediunidade, vou falar de dons e talentos, virtudes. Meu amigo, 2019, aprenda a desenhar, aprenda a pintar, vai fazer yoga, vai fazer meditação, sai do comodismo e vai tocar um instrumento, seja ele qual for. Aprenda a rimar, faça poesia, use o Facebook para postar coisas boas e sair dessa malisia, dessa melancolia de só ficar olhando 24 horas por dia. Desgraça, miséria. Para de exalar rancor por dentro
e para de copiar a mesma postura que você se faz nos seus infernos conscienciais intimamente por fora da vida alheia. Estou sendo bem claro, isso não é impaciência, não. Isso é objetividade. E a fé, ela é leal à verdade. Porque se você tratar sempre uma pessoa com mãos meladas de mel, você tem que apertar a mão dela com a palma da mão, com o teu suor, com a tua realidade. Que é isso que eu estou fazendo como ser humano, dando a minha cara para bater. Então eu estou dizendo aqui que você tem que ter paciência com as pessoas. Mas eu não vou deixar de ser sincero com as mesmas. Respondendo à pergunta do Claudir, hoje, esta pergunta, eu vou dar uma resposta um pouco sincera demais. Pelo amor do Deus interior que habita dentro de cada um que me escuta. Parem de copiar gurus. Parem de copiar terapeutas. Parem de se enfiar numa cruz que queima. Ouvir um conselho de Edson, dentro do meu nível de consciência, ouvir um conselho de um mestre, seja ele aí nessas redes sociais que se titulam assim, de gurus, de médiuns, é uma coisa. Deus, o macrocosmo, lhe deu pensamento, sentimento e emoções, e isso são seus. Não venda por barganha. Não venda por vaidade de querer ouvir só o que tu quer. Não se venda por querer saber só o que lhe confia a si mesmo. Mais orgulho, mais vaidade e muito mais egoísmo, porque sabe aquilo que a maioria dos humanos comuns não entendem. Mas é um vazio por dentro, que só tem conhecimento, é uma biblioteca que só guarda poeira, ferrugem, traça dentro de si. Então, meus amigos, escutar médiums, escutar seres que se dizem elevados, é uma coisa. Estou respondendo a pergunta número 3 do Claudio. Agora, seguir fervorosamente, depositar toda a sua confiança, a sua vida num terapeuta, é burrice. E uma coisa que eu aprendi com a espiritualidade é que não existe ser ignorante. A maior ignorância é aquele que se auto-ignora, deixando o outro pensar por si mesmo, sentir por si próprio. E se emocionar, se duvidar, por si mesmo. Agora, pedir um conselho, fazer uma terapia, ter alguém que lhe aconselha é uma coisa. Ter alguém que lhe medica com as palavras que você não sabe formular por dentro, com as suas emoções, com os seus sentimentos, é uma coisa. Agora, ter alguém que comande o seu senso de realidade por dentro, nem o computador que está em minha frente faz isso, se eu não deixar de apertar e desapertar o botão. Então, nós precisamos encarar algumas carências com maioridade e com maturidade. Então, eu vejo que quem não tem condições, tem 3 coisas para as pessoas que não têm dinheiro, ou se tem dinheiro, mas não tem condições, seja ela qual for, de fazer alguma terapia e conhecer os seus talentos e divulgar os seus talentos naturalmente. 3. Primeiro, a arte. Pintar, cantar, dançar, se exercitar. Segundo, a espiritualização. Não é espiritualidade. Deixa a espiritualidade, anjo de guarda, guia, mentor, que é maravilhoso. Espírito Santo, santo, anjo. O nome que quiser dar no lugar deles. Eles já têm a luz deles. Visite a tua luz. Faça meditação e respiração. Faça caminhadas. Exercite a cartilha do Aurélio e vai lá e lê o que significa essas 3 palavras. Educação, cordialidade e gentileza. Então, seja educado, seja cordial e gentil com você. Estudem. Se você fizer essas 3 coisinhas, o teu coraçãozinho petrificado por maus tratos e a tua cabeça em chamas por pensamentos ininterruptos negativos, lhe agradece com um suspiro de alívio, não mais com um suspiro de cansaço. E a terceira coisa, que é difícil nos dias de hoje, tenhas educação com a vida externa. Não exponha a tua cultura,
Porque nem sempre um ser que é culto se tem um ser com um aprimoramento refinado de uma boa educação. Então, seja cordial. Se tu não sabes como interagir com pessoas em outras classes, ou com pessoas que não sabem o que você entende, ou com pessoas que entendem o que você sabe, mas se acham superiores, ou se concebem superiores, e você não quer contrito, faça o que os grandes mestres da luz nos ensinam gratuitamente. Cala a tua boca e dê o exemplo daquilo que tu diz interiormente ter como fé e daquilo que tu segue em sagrado em divino, exteriormente, como algo que se torna luz em amor, luz em amar. Curtamente falando, dê exemplo da tua boa vontade de se querer bem. Porque quem se quer bem, além de não fazer o mal ao outro, não fica de fuxico interior questionando se o outro é bom, se o outro é ruim, mas fica com outdoor, um alto-falante interior, dizendo em sentimentos de amor próprio para si mesmo. Hoje sou assim, amanhã estou melhor. O outro é péssimo agora comigo, mas logo será melhor para ele e comigo deixará de se fazer mal. Todos evoluímos. Então, na terceira lógica que eu estou dando para quem quiser pegar, minha, não lógica de vocês, creia antes de evoluir externamente, mas creia-se que você pode progredir muito nos teus sensos de realidade de que nutre. Porque a pior coisa é você achar que o teu senso de realidade é imutável, tanto nas coisas ruins, principalmente nas coisas boas. Porque nós evoluímos para dentro pelo progresso. Evoluir para dentro se chama progredir. Evoluir para fora se chama emanar-se. Evoluir, se cumpriciar. Valeu? Vamos para a pergunta número 4 do meu amigo Claudio. Só um momento. Tá? É tudo no instantâneo. Não tem nada preparado, programado aqui. Claudio, eu falei antes de começar, 3 minutos antes eu convidei ele. Então não tem nada de... Estou tranquilo, Claudio. Fica tranquilo. Não é para ficar bonito. É só informação. Pega quem quiser não pega. Simples assim. 4. Pergunta 4. O núcleo familiar pode ocorrer de ter várias veias religiosas. Como conviver sem haver... Não entendi, Claudio. Como conviver sem haver, vamos dizer, contendas, pelo que eu entendi. Sem haver rinchas, sem haver desequilíbrios, né? E mantendo o equilíbrio e mantendo o respeito. Simples. Creia na tua religião e tenha fé além de um religioso. Creia na sua religião, porque crer precisa ver, precisa ouvir e precisa estar. Precisa estar pertencendo. Então creia na tua religião, mas tenha fé. Fé não precisa tempo, fé não precisa lar, fé não precisa nem momento, fé não precisa nem um consenso lógico de você pertencer em alguma coisa, você se fazer em algo, ou você estar em algum lugar, para você manter ela por você. Fé é lucidez. Por isso que alguns crédulos herméticos e magísticos sérios interpretam que algumas pessoas em outras religiões chamam de fé como lucidez. Quanto mais lúcido, mais fé. E quanto mais fé, mais lucidez. Quanto mais pretensão, mais trevas. E quanto mais trevas, mais pretensão. Porque é posse. A fé não é possessão, a fé é livramento. A fé é testemunho. A pretensão é posse, é submissão, é autodesleixo. E é guerra, é batalha, é briga, é prova. Então, numa família que tenhas uma pessoa de uma religião e outra de outra, eu acabei de responder. O seu silêncio falará e dará testemunho da sua fé ante a crença silenciosa que tu te faz dentro da tua casa como um filho prestimoso, como uma mãe prestimosa, como um pai prestimoso, mas principalmente acima do religioso, como um homem de caráter, uma mulher de princípios, um ser humano de conduta ética e moral, que luta pelo exemplo e dando exemplo como um homem de bem e de boa vontade. Isso é difícil.
Porque quem é religioso e é crivado numa religião, seja ela qual for, com uma fé pretensiosa e com crer carente, vai brigar com outro, vai disputar com outrem dentro do seu lar. Quem tem mais a potestade de Deus? No seu cajado, no seu livro sagrado, no seu colar, na sua vela, no seu evangelho, na sua vida. Vai disputar com outro a verdade se o amor é universal ou é apenas dividido em partes desiguais conforme o modo de crer, a forma de se perceber e o modo de se fazer na vida alheia, como fé raciocinada, que isso aí não é raciocínio, isso é domínio, e menos domínio de si, mais alto domínio da vida do outro, e uma crença doentia. Então, meu amigo, a minha resposta eu já dei. Se há uma briga dentro de casa, do lar, com pessoas religiosas, e se você é uma pessoa que vai dizer, Edson, mas eu sinto isso e me incomodo. Não. Você sente e se incomoda. Então, pense, sinta, por que te incomoda o outro falar mal do ser de luz que tu segue? Se ele é de luz, por que você está se doendo? Eu vou dar um exemplo, prometi não falar nome de religiões, mas eu vou dar um exemplo. Eu tenho fé num ser espiritual, seja o nome que for. Mas esse ser, ele é barganhento, ele é birrento. Eu posso não merecer, mas basta eu largar uma oferenda, uma vela, fazer um evangelho, rezar um terço e gritar para o mundo, chorar muito, sofrer e ter muita dor e dizer que tenho fé, que ele fica com pena de mim e resolve meus problemas. Só que por dentro, eu não mudo nada. Eu continuo rancorento, briguento, chato, falo mal de todo mundo, penso negativo, faço um monte de coisa errada. Mas no momento que eu tenho esse tipo de fé, eu recorro a ela, pretensiosamente falando, querendo o quê? Arrego. É esse tipo de seres espirituais, ou anjos, ou santos, ou Espírito Santo, não me queira dar, que eu creio. Eu posso ser ignorante em exercer esse tipo de fé pretensiosa, mas eu não me ignoro, então eu não sou burro. Eu entendo que eu estou errado. Lá no fundinho eu sei que eu estou errado. E por eu saber que eu estou errado, qualquer um que evidencie o nome da entidade, o nome do anjo da guarda, o nome do santo, o nome do Espírito Santo, o nome do ser e da potestade espiritual que eu sigo, dizendo que ele não presta, que ele não vale nada, eu vou ficar todo dodói, porque eu preciso de provas para mim mesmo, para dizer que mereço. Como é que eu vou ficar bravo para alguém que mal e porcamente não dá nada como eu dou para eles, vir falar mal daquele que é igualzinho a mim? Isso aflige o psicológico das pessoas, só que as pessoas não querem pensar nisso, porque é pretensão. Eu nunca, eu posso dizer, briguei e me estressei por comentários, críticas, tanto comigo, ainda mais com as entidades que eu trabalho, é eles, o que eu tenho a ver? Eu tenho fé no que eu faço e confio e creio nos seres que eu sigo, em Deus, que não incorpora em mim, mas incorpora até nas pessoas que falam mal de mim, porque é um espírito sagrado que está na intimidade de cada um e se expressa em cada um no seu momento de simplicidade e de cumplicidade sincera, que podemos chamar, infelizmente ainda raro, de afeto desinteressado, de afeto desinteressado, de ternura, de gratidão, de docilidade, de amizade, de humildade. Isso é Deus incorporado em algumas pessoas, independente da religião que ela for. Então eu vou estar perdendo meu sono, meu tempo, porque o meu pai e minha mãe disse que o que eu sigo é coisa do demônio, o que eu faço é coisa do diabo, o que eu tenho são espíritos impuros. Meu Deus, que fé que eu tenho? Nenhuma. Isso é uma crença apegada e pretensão. Ai, mas eu defendo a minha religião, Edson. Não fale isso, porque daí o que eu vou fazer? Exemplo. Dê exemplo fora do lugar que você cultua a sua religião como cidadão de bem. Não obrigue o outro a acreditar no que você acredita, mas evidencie ao mundo o que você é. Uma pessoa que se faz melhor, ao ponto de até aquele que não é da tua religião dizer, realmente, o Edson Rosa segue o demônio, o capeta, o que não vale nada.
Mas não é que ele é uma pessoa que está sempre dando exemplo de companheirismo, de amizade, uma pessoa educada, bom dia, boa noite, uma pessoa que não fala de religião quando está tomando seu café nos botequinhos, nas cafeterias de Salvador, do Brasil aí, uma pessoa que está sempre sorrindo, brincando, boa gente, entendeu? Não gosta de confusão. É isso que ilumina Deus em mim. É isso que ilumina o sagrado na gente. O santo continua santo, o anjo continua anjo e a minha paz continua minha. Graças a Deus. É essa oferenda que a fé nos oferta e que Deus nos glorifica quando uma pessoa de uma outra religião diz: poxa, que bom estar no teu lado. Pena que você não é pip da religião que eu pertenço. Pena que você não é pip da religião que eu pertenço. Mas você é um exemplo daquilo que eu prego lá na religião pip que tanto eu amo. Tá claro, meus amigos? Sendo bem claro, pelo amor de Deus, viu? Vamos lá. Pergunta número 5 do povo. Uma boa noite para quem é da noite. Bom dia para quem é do dia. Vamos lá. Nada programado como sempre, né, Claudira? Assim que é gostoso. Por isso que eu fico parando aqui, lendo, mas assim que é bom. Esse negócio nunca, não é meu. Até quando eu dou as palestras por aí, se você não traz livro nem nada, deixa que Deus está em você e está em mim. Ele sabe o que tem que falar. Eu não sei de nada, só sei que eu sou eu, ainda. Vamos lá. Claro que não é bem assim, né? Eu me preparo, mas sempre trazer coisas com autenticidade, que vem daqui, ó. Não daqui, que vem daqui. Pergunta 5. Até que ponto podemos, os trabalhos em casas espirituais, pode auxiliar um ser em um agravante? Bom, aí o Claudinho está saindo um pouco do nosso contexto, mas eu vou tentar puxar para o nosso contexto de novo. Se você tem fé, meu irmão e minha irmã, que está me ouvindo agora, fé em Deus. Não interessa o nome do Espírito que tu tens fé. Você é a vela. A chama da sua vela é a sua lucidez de amar próprio. E outra coisa, amar próprio não precisa ler nem escrever, precisa ser. Amar próprio não precisa ler nem escrever, precisa ser. Então seja esse momento sagrado no teu corpo sacrossanto em Deus e peça agradecendo, como se a pessoa lá na casa dela já tivesse curada, porque ela é curada, momentaneamente ela está enferma. Peça que a pessoa já está liberta do tóxico, da dor e do sofrimento, porque ela está momentaneamente com a dor e com o sofrimento, mas ela não é a dor, o sofrimento. Creia nisso com todas as forças do teu ser simplificado, na autenticidade do amor próprio, seja pouco, seja mínimo, que você nutre por você. E qualquer espírito, de qualquer linha espiritual, não só a tua, pertencente como crédulo, praticante, mas pertencente a esse coração que bimba a luz numa fé raciocinante, há de se curvar, não pelos seus pedidos, peditória, mas por essa vitória de um ser que vence a religião, sem disputar. Que vence a disputa religiosa, sem amputar de si princípios de caráter, de conduta, de ética, de honradez, de lucidez, porque apenas ama, sem conhecer uma outra pessoa que ele transmite o melhor que ele tem, que é ele mesmo, que é a sua fé, que é a sua lucidez. Então peça em nome do que você crê, mas com certeza, nessa ida até essa pessoa, ela vai ser auxiliada e com certeza a sua casa vai ser guardada por anjos. Ainda que eu falasse ainda a língua dos anjos e a língua dos homens, se eu não tivesse amor, eu seria um ninguém. E eu estou falando de amor, meu amigo. E por eu estar falando de amor, uma pessoa que me escute com a cabeça entupida de religião não vai entender. E eu não estou criticando religião. Uma pessoa entupida de religiosidade que precisa de provas, mas não de testemunho de ser humano, não vai entender porque não se sente. Para se sentir precisa ter euforia, precisa ter excitação, precisa ter algum tipo de envolvimento hormonal, precisa ser carnal, precisa ser visceral, porque senão a fé não existe. Enquanto a fé só depende de uma coisa, o teu senso de ser em espírito.
mesmo no coro, que se ama, que ama, se é pouco, se é muito, com o tempo a fé compete, e se compete a isso, lapidar, mas com certeza ajudará. Então, se a pergunta do Claudir, pelo que eu entendi, é se na sua casa você pode trabalhar num sentido espiritual, ali ele escreveu espiritualistas. Eu não aconselho a pessoa dentro de uma casa fazer alguns trabalhos espirituais, reservados a algumas egrégoras, que precisa muita coisa material. Eu acredito nisso que eu falei, e acredito também que essas pessoas que trabalham com vários apetrechos podem mandar a mesma cota ou até mais luz para ajudar as outras pessoas. Agora, se o Claudir está perguntando mediante uma religião, que não é o tema de hoje, eu já respondi em outras lives. Todo médium, todo ser que quer trabalhar com a espiritualidade necessita desenvolver a sensibilidade e disciplinar a sua mediunidade em conjunto, e de preferência não em sua casa. A sua casa é para estudo com os seus familiares, para estudo de convívio e para oração, para o culto do lar de oração, não para o culto ritualístico, não para o culto teosófico, não para o culto esotérico. Não quer dizer que não possa se estudar dentro do seio familiar, não possa fazer certos rituais. Mas a maior ritualística dentro da família é o exemplo e o convívio. E para o outro que está na rua, o exemplo e o convívio. E se quiser transmitir algo, feche os seus olhos, reacenda a sua lucidez em fé e oferte para o universo. Você, o seu melhor, o seu amor próprio, sua lucidez, e com certeza o bem será feito. É simples assim. Porque se nós basearmos que qualquer trabalho pode ser feito espiritual dentro de uma casa e transmitir para o outro, até onde esse trabalho é resguardado pela lei de sintonia, por praticantes encarnados que lá estão, cheio de pensamento negativo e dizendo que coisinhas boas. Cheio de palestras lindas, envolvimentos pacificados, mas no coração cheio de dor, petrificado, pensando logo em sair dali, porque não aguenta mais a cara do outro que está falando demais. Que não aguenta a cara do médium que cura os outros. Que não aguenta a cara do outro que incorpora. Que não aguenta a cara do outro que prega o evangelho bem. Que não aguenta a cara do outro porque tem um modo de falar, Pentecoste lindo. Então a gente tem que ter o quê? Uma fé raciocinada. Porque a fé é um raciocínio, além da lógica humana, mas do consentir-se humanizado. Então a fé não compara, mas ela ampara nós com os outros sem fazer distinção. Porque ela em si é o distinto. É Deus vivo em nós. É a realidade soberana do benemérito mais puro de ser a vitória por nós. Isso é fé raciocinada. Mas, tempo ao tempo. Fé raciocinada quem teve foi aquela mulher há 12, 13 anos, está lá na Bíblia, né, como foi o Evangelho, graças a Deus, há 12 a 13 anos sofrendo de hemorragia. Ela não gritou o nome de Jesus na frente dele, ela não se atirou na frente dos discípulos de Jesus. Ela se rastejou e pegou ali o manto dele e pediu, tenho fé. Agora as pessoas vão ler a Bíblia e vão dizer, não, Edson, ela não pediu nada, mas Cristo disse, saiu de mim uma grande cota de energia. E ela instantaneamente se curou. Qual o nome que se dá isso? Pretensão? Ou fé, além do raciocínio de precisar ver, ter, possuir, reter e se subjugar? Ela venceu-se. E ela foi o testemunho. Olha a bênção que ela se fez. Em nome de Cristo ou em nome do amor? Boa! Vamos lá então, Claudir. Mais uma dá. Pergunta número 6 do povo, Claudir. Eita, nós, viu? Essa live, vamos retratar a explicação. Eu não estou respondendo as perguntas de algumas pessoas, me perdoem, mas ela é feita, idealizada por mim, por alguns amigos espirituais, para que as pessoas pensem. Umas vão gostar, muitas vão talvez não gostar. Com todo respeito, importa cada um o que achar. Se quiserem botar críticas, está aberto. Eu não vou tirar as críticas, também não vou ofender as pessoas. Se sirvam. Se machucou, se doeu, talvez a tua verdade não é tão boa assim. Se não doeu, aprimorem. Não
parem na minha realidade. Vão além. Nós somos seres feitos para ir além. Muito mais por dentro que por fora. Por nós trocarmos essa realidade dessa bagunça aí. Tá? Vamos lá, então. Claudir, pergunta número 6. Deixa eu só achar aqui, Claudir. Aqui. Seu amigo. Estou aqui na série, só um momento. Estou quase achando. Pergunta número 6, do Claudir, que é o povo hoje. Nossa capacidade de reflexão é suficiente para distinguir de uma fé raciocinada da pretensão? Essa é a pergunta dele. Aí segue uma outra. O que seria o regulador primordial para essa ação? Simples. Muito simples. Quando tu tens fé raciocinada, você não se martiriza pelo que não ocorre. E nem se culpa porque não ocorre. Quando você tem fé raciocinada, você não se glorifica pelo que ganhou. E nem festeja muito pelo que recebeu. Você continua sendo você. E é muito mais fácil, quando a fé é raciocinada, você se calar com coisas boas e dar exemplos do bem. Se calar com coisas ruins e continuar dando exemplo, melhor ainda, do bem. Porque você, tendo ou não tendo o que tu quer do mundo, você já se sente melhor. Porque ela te alimenta por dentro. Isso não quer dizer que você não possa ter vontades nem desejos de ter as coisas do mundo. Não. Mas a fé, ela te ajuda, a você que está me ouvindo, não se tornar mais um homem corrompido pelas coisas que se corroem com o tempo. A fé raciocinada, ela valoriza essência, ela valoriza princípios, ela valoriza conduta, ela valoriza a moral histórica, ela valoriza a retórica verídica do exemplo muito mais vivido pela ética do ser humano do que pelo nome guru, pelo médico que cura, pelo mestre que ensina. A pretensão precisa de prova da aparência. A pretensão precisa ouvir só o que quer. A pretensão precisa se preencher só de conhecimento que já imagina que é o certo, mas não se desvia daquilo, porque crê apegadamente que está no mais correto de ser e de estar, porque pertence. A fé raciocinada, você pode ir em 10 templos de 10 religiões diferentes. Se tu tens fé raciocinada, você sai de um dizendo aleluia, entra no outro dizendo saravá, lá em qual outro Allah, já em outro Buda, já em outro Alá, em outro Krishna, em outro Shiva, em outro talvez se cale, mas dentro da sua casa você vai estar no silêncio da sua paz. Talvez algumas pessoas não vão entender o que eu tentei dizer. A fé raciocinada não se desfaz da tua crença religiosa, mas em qualquer crença filorreligiosa, ela é inaquebrantável na sua lucidez. Ela é insubstituível na sua clareza de tornar o ser um ser desperto, em amor e completo, dentro do seu possível, outros mais, outros menos, no seu modo de se amar. Agora, a pretensão não. A pretensão você vai passar por um templo e vai dizer, olha lá os fanáticos com aquele livro na mão. Olha lá os que estão tocando tambor em nome do demônio. Olha lá aquele outro lá que está fazendo assim, todo mundo careca. Olha lá aquele outro lá que está com manto e com gorrinho na cabeça. Olha lá aquele outro que leva uma cruz. Olha lá aquele outro que está com castiçal. É uma fé que julga. E a fé que julga prejudica a quem é o julgador com a pretensão que só é nutrida como fé pelaquele que, infelizmente, trata o amor comum como desamor. E, infelizmente, acha que tem amor pelo modo, forma e maneira de desamar a si próprio. A fé é paz. A pretensão é guerra. A fé é ternura.
A fé é atitude além da coragem, porque mesmo tendo ou não tendo, você é o vencedor. Você é o merecimento. A pretensão tenho que merecer e vou buscar fazer-me assim. Nem que para isso eu corrompa a minha índole, meus princípios e fique como fantoche conveniente. A fé pretensiosa alheia, querendo de mim o que eles não são e fazendo de mim o que só por fora eu sou, mas por dentro me faço. Ou subjugado à mesmisme e o preenchimento da inutilidade do achismo alheio. Valeu, Claudinho. Tem mais 5 minutinhos, acho que dá para falar mais uma. Número 7, eu acho. Só um momento. Essa é para acabar com a cereja do bolo, de qualquer bolo. Pergunta número 7 do Claudir, ou do povo. Como vou acreditar em algo que não consigo ver? Olha só, Claudir, a tua pergunta é linda. Então, como o Claudir já me conhece há anos, ele sabe que eu não estou ofendendo ele. Mas você falou de uma fé agora pretensiosa. Quando nós entendermos, eu vou ter que falar de Deus. Deus é um magnânimo senso de igualdade. É a pureza mais primordial daquilo que se conceba como progresso interior e evolução para o todo. Deus é o aconchego nosso. Deus é o afago, é a ternura, é a afabilidade, é a gravura estampada no brilho de todo olhar que eu conheça ou não. Porque Deus é o contínuo da vida, é o desabrochar da existência, naquilo que eu conheço, naquilo que eu desconheço, naquilo que vi, naquilo que vivi, naquilo que não vou viver, se faz Ele. Deus, porque Ele é. E se Ele é acima do meu estado de ser e de estar, de me fazer, de me mostrar e de me prostrar no agora, Ele, Deus, se reserva a eternidade. A Ele, Deus, se reserva o que é de eterno. E o eterno em mim é os momentos aonde eu não reparo com os olhos. É onde eu não preciso calcular e meçar com a mente. É onde eu não preciso, muitas das vezes, tocar com as mãos. Mas é onde eu me acolho, me concebo, me aconchego, me conforto, me reencontro fisicamente em suspiros de paz, mentalmente em devagar, pensando em nada, mas preenchido de tudo, porque é paz. Auditivamente, não ouvindo o mundo, mas escutando o silêncio da minha plenitude em paz. E essa paz, ela não é uma paz humana, que precisa de silêncio, que precisa de pacificação, de atitudes ou não. Ela é uma paz espiritual. Então, ela não precisa ser tocada, ela não precisa ser ouvida, ela não precisa ser absorvida pelos olhos, ela precisa apenas ser locomovida para dentro de cada um de nós, como um senso de realidade, a nos eternizar por nós, em princípios, meu Deus do céu, em princípios morais, em princípios éticos, em princípios de conduta, de um mínimo de respeito à própria vida, no máximo em respeito à existência, e por educação em respeito à vida alheia, e no máximo e por coerência em respeito à vida dos outros. Se assim eu me faço em fé, Deus é por mim, porque eu não preciso pedir para Ele, eu mesmo faço dentro do meu possível o que Ele, carnado em mim, pode se fazer, aqueles que talvez necessitam tocar e ver, através do exemplo que eu sou, como um homem cheio de defeitos, mas que dentro de si guarda, como em qualquer um que me vê, algo perfeito que precisa ser reacendido com a lucidez, que precisa ser de vez desabrochado com este aroma, com este perfume da boa educação de se querer bem. Eu não estou poetizando, meus amigos. É Deus dentro de cada um que necessita ser reacendido.
pela lucidez das coisas. E se eu sou lúcido falando ou calado. Eu sou lúcido ouvindo ou surdo. Eu sou lúcido vendo ou cego. E se eu sou lúcido, a lucidez em mim emana virtudes, emana dons, emana-se em mim, porque eu me faço de exemplo dentro das minhas possibilidades. Então, respondendo à pergunta número 7 do Claudir, como vou acreditar em algo que não consigo ver? É a pergunta que ele me fez, não digo ele, mas veio pela inspiração dele, muito boa pergunta, acreditando-se. Porque quando você acredita, o teu tato deixa de ser pelos dedos e passa a ser pelo sentir. A tua visão deixa de ser nos olhos e passa a ser pelos sentimentos que tu nutre no teu coração. As tuas palavras deixam de ser pela boca e passa a ser pelo envolvimento corpóreo do exemplo calado que tu dá no dia a dia como um homem respeitavelmente de bem na sociedade que você se faz. Os seus ouvidos deixam de ser nas orelhas e as orelhas deixam de ter os ouvidos porque a sua percepção da vida não necessita do julgamento. Porque você já se faz no livramento de ter por si mesmo amar próprio, sem impor mais qualquer condicionamento. Então, resta, se não amar ao outro, no mínimo, o respeito, que já é o passo primordial e primeiro para um bom relacionamento, para um bom entendimento. Então, meu amigo, quando se tem fé, somos cegos. Como se tem fé verdadeira, somos mudos. Quando se tem fé verdadeira, somos surdos, porque escutamos com o coração, nos iluminamos pela razão sensata de sentir-se em paz, então vemos pelo Espírito, vendo tudo sobre tudo e o todo sobre todas as coisas, pelo mesmo senso de paz interior que nos nutrimos, por mais que ainda externamente não se faça, mas nós temos fé, porque nós estamos juntos nesta batalha sem guerra e nessa luta sem morte. Porque quem tem fé ressuscita-se cada dia em vida, para cada mais em vida existir na vida alheia, na vida do outro, como um exemplo de bem, como algo para melhor. Creio eu que quem tem ouvido no coração para ouvir e escutar que ouça, e quem tem olhos na sua limpidez de fé que enxergue. E quem tem sensibilidade no seu amor próprio, que se abrace no Deus interior, no seu amor próprio e na sua fé, para se fazer o que a fé pede. Exemplifique-se, testemunhe, porque você é a grande obra. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Foi nada programado, estou suando pra caramba. Valeu, boa noite, bom dia, boa tarde, porque vai ficar gravado aqui. Muito obrigado, meu irmão Claudir. É para reflexão, viu? Não tem nada aqui de médium, terapeuta, guru, então, mestre, longe de mim esse negócio aí. Só um homem comum tentando exemplificar na naturalidade o que eu falei. Estou tentando, um dia eu consigo, tá? Valeu, muito obrigado a todos, muito obrigado. Valeu, Claudir.